Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. De forma muito simples e direta, o versículo está dizendo que tudo que você passa, foi o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, mas hoje para nós pelo Espírito, as lutas que você passou não são e não dão para se comparar com a glória que Deus há de revelar na sua vida. Isso já começa abrindo um grande leque aí, né, gente, de você observar daqui para frente que realmente está chegando coisa boa para a sua vida. Só que é importante você se localizar nessa passagem, se encontrar nela, para que então você não só seja um bom frequentador, mas sim aquele que leva a boa palavra para as pessoas, né? As atitudes e assim vai. E tantas coisas outras que a gente pode ser usado. No versículo 19 diz assim, por quê? Aí é a continuação, hein, gente? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, olhando nesse contexto, nós vimos que a tribulação que nós estamos ou passamos não vai se comparar com a glória que há de ser revelada. Isso já é muito bom. Só que aí depois nós temos na consequência do versículo que tem uma grande expectativa da criação. As pessoas elas estão com uma grande expectativa dessa glória ser revelada. Por intermédio dos filhos de quem? Por intermédio dos filhos de Deus. Vou falar de novo, tá? Por intermédio dos filhos de Deus. A criatura está esperando essa manifestação. Então, que os filhos de Deus se manifestem. Aí eu preciso lembrar de uma forma, que alguns pode ser que saibam, talvez não. O livro de Romanos foi escrito para os romanos por Paulo, pela base dele, porque nem todos os livros ele escreveu, ele só citou e as pessoas escreviam. Mas são palavras dele. E quando ele escreveu, toda a Bíblia ela é escrita no grego do Novo Testamento. E então, se nós formos pegar a palavra filhos e vamos procurar na essência do grego que foi o original, não quero também titularizar e ficar difícil de você entender. É diferente do filho que a gente vê. Porque nós estamos lendo o nosso português, né, gente? Filhos de Deus. Maravilha. Só que quem que é o filho de Deus que Paulo queria dizer aqui quando ele escreveu isso a Romanos? Você já ouviu alguém falar assim, eu também sou filho de eu também sou filho de Deus e eu posso fazer tal coisa? Então não tem uma diferença de nomenclaturar filho de Deus hoje, não tem? Sempre teve, na verdade. Então quando você olha para a Bíblia, quando Paulo estava dizendo sobre a manifestação dos filhos, ele não está falando de qualquer um. Né? Porque ele está falando daquele que passou pela tribulação de cabeça erguida. Daquele que se manteve firme naquilo que a palavra de Deus ela fala. Ele estava então indo além. E aí ele disse, há um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que são só da criação, que estão esperando a manifestação destas pessoas. Que passaram pelas tribulações e agora vão receber de forma revelada a glória de Deus. Há um grupo de pessoas que estão esperando isso. Desses filhos de Deus. Aí eu vou voltando para o original. Que aí você pega um pouco e você entende. No grego existem duas formas de você poder traduzir o filho. E o livro de Romanos, no Novo Testamento, a base escrita foi sobre o filho que tem maturidade ou pode ser chamado como o filho que é parecido com seu pai. Então tem duas formas de traduzir a palavra filho no original. Quando Paulo escreveu, não é o filho que a gente somente conhece. Mas tem o filho que... Vou falar o nome, gente, para ficar de conhecimento, tá? Deixei até aqui para eu não errar. Tem o filho do grego original, huios, com H, que é o filho que é maduro. O filho que cresceu. E tem o filho teknon, não sei se é assim a dicção, que é o filho que ainda está aprendendo. Quando Paulo escreveu a manifestação do Filho de Deus, ele falou desse huios, que é o filho que é maduro. O filho que já tem a aparência
do Pai. Tanto que é filhos de Deus. Quando então falamos sobre há uma grande expectativa da criatura para ver a manifestação, estamos falando sobre a manifestação dos filhos que já se parecem com o seu Pai. Os filhos que já são experientes. Os filhos que já são maduros. Os filhos que passaram a tribulação e sabem que a glória vai ser revelada por seu intermédio. Então há uma grande expectativa da criação, esperando a manifestação desses filhos que já são maduros. Não o filho imaturo que age, é de Deus também, mas age de forma corriqueira. Quem é pai sabe disso, gente. Quem tem seu filho sabe disso. Você consegue confiar coisas no filho que é mais maduro que você não consegue confiar quando ele era criança. É normal? Então nosso intuito é o quê? Crescermos para que então possamos nos manifestar. Então, olhando neste conjunto, porque eu cheguei aqui e falei sobre expliquei desse jeitinho, para vocês entenderem, né? Que não é só ser filho, né, pessoal? Tem que ser maduro. Então, nós estamos numa fase de amadurecimento contínuo e nós precisamos ser cada vez mais que passe o tempo mais parecidos com o nosso pai. Porque aí as pessoas vão poder ver. Um filho maduro, ele aprende, por exemplo, pessoal, a perdoar de forma mais fácil. O imaturo, ele tem mais dificuldade. Os dois estão na mesma casa, ouvem a mesma palavra, só que um já tem a maturidade suficiente para saber o que ele tem que fazer. O outro vai colocar obstáculo. Um vai ser maduro o suficiente para ficar firme e aguardar o tempo. O outro vai ser imaturo e vai começar a agir por conta própria. Vai começar a correr atrás do jeito dele, mesmo ele dizendo, Deus que me guiou, e não foi Deus. Então nós temos que entender que a criação espera os filhos que são maduros, pessoas que já estão mais parecidas com o próprio pai. Então é um conjunto. Para isso eu quero que você entenda como que vocês querem entrar no próximo ano. Sendo imaturos ou maduros? Pessoas realmente que sabem o que estão fazendo em Deus ou pessoas que vão andar pela sorte, como muita gente anda? Sabe o famoso, se Deus quiser, da forma que Ele quer, aquela coisa que você simplesmente não quer fazer nada certo e vai achar que Deus vai te colocar onde você precisa? Não vai ser assim. Precisamos então estar nesse maduro e esse entendimento de crescimento. E para isso vamos para o livro de Mateus. Eu só dei essa introdução para vocês entenderem. E eu acredito que a gente trabalhou um ano todo para fazer com que cada um cresça, né, gente? Não somente esteja dizendo, olha, mais um ano que eu estou com Cristo, não é só isso. Você começa a dizer, mais um ano que eu cresci em Cristo, que eu amadureci, que me tornei uma pessoa melhor. Porque esse é o objetivo, né, gente? Sempre vai haver um antes e um depois de nós, do que nós éramos, do que nós estamos sendo e do que nós vamos ser. Isso é uma preparação. Então, no tempo da tribulação, o tempo não se comparará com a glória que há de ser revelada. E os filhos maduros, os filhos que são parecidos com seu pai, eles vão se manifestar. As pessoas que estão esperando que eles se manifestem têm uma grande expectativa sobre isso. Aí você vai colocando isso e vai fazendo um filtro, né? Para quem trabalha, põe no seu local de trabalho. Aquela saidinha da sexta-feira, a famosa sextou, sabe? Que a cidadão simplesmente vai para o barzinho com todo mundo. Você é filho de Deus, você não vai mais nesse negócio. Porque você amadureceu. Sabe por que você não vai? Não vai com aquele papo que a gente faz, assim, muita gente. Não, pastor, que eu vou evangelizar lá. Não, evangeliza de longe, evangeliza de perto. Você vai ser maduro. Agora o imaturo, pessoal, ele acha que não tem problema. Ele acha que não tem. Então a gente tem que ter essa evolução espiritual, não mental. Mental, Deus ele dá. A sociedade em si, ela consegue. Às vezes não, né? Mas a parte do espírito, que é o que a gente vai ver. Mateus 5, versículo 20. Quando falamos sobre sermos filhos de Deus, nós falamos realmente de sermos diferentes do que o mundo é. E isso, pessoal, não equivale à idade, viu? Experiência com Deus não tem nada a ver com tempo de igreja. Alguns podem ter menos tempo e mais experiência do que quem tem mais tempo. Mas isso não é um problema também, você pode ter hoje, pode começar a buscar hoje, ter esse conhecimento e tudo mais. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus Cristo falando para nós, o próprio Deus na terra,
e ele veio fazer a diferença cumprindo com excelência. Ele veio mostrar que é possível, mesmo você não tanto tempo na terra como muitos, ou não tempo na igreja como muitos, fazer a coisa certa. Então vamos colocar isso. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis aonde? No reino dos céus. A coisa é séria aqui ou não é, gente? Quando você fala a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês já podem pensar em pessoas que eram praticantes. Só que claramente nós estamos falando da lei, né? Nós não estamos falando de uma limitação, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que, acredita se quiser, os fariseus, vocês acreditam se quiser? Eles guardavam o sábado, isso era uma lei de Moisés e Cristo mudou isso. Que Jesus ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Então nós fazemos isso no domingo, não tem problema nenhum. E também eu acredito que você tem que se guardar todo dia da semana, não só no sábado, né? Ou domingo. Mas você acredita se quiser, os fariseus, a Bíblia está dizendo que a gente tem que exceder a justiça deles, não está falando isso? E só consegue exceder a justiça de um fariseu quem é filho de Deus maduro, com uma cabeça bem mais formada em Deus. Vocês sabiam que os fariseus eles não quebravam um final de semana? Vou usar esse termo, final de semana, da igreja, gente. Agora fala para você em 365 dias do ano, 4 dias por semana no mínimo, qual do mês? Quantos vocês faltaram? Eu estou falando sério, você precisa crescer como filho de quem? Existem exceções, é claro, doença, viagens de trabalho, dificuldades de alguma coisa, mas quantos decidiram somente dizer, eu não estou afim de ir na igreja? Sabia que o fariseu não faltava uma, era a regra. E aí a gente fica pensando e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que exceder a justiça deles. Eu não estou falando de quantidade, mas estou falando de fazer com qualidade, gente. Põe aí no papel, estou fazendo vocês pensar, porque eu quero que vocês entrem em 2024 maduros, prontos a serem melhores. Todos nós, sem exceção de um sequer. Põe aí, fala, vamos fazer isso, pessoal, porque simplesmente chegar e falar simplesmente, eu sou um filho de Deus maduro, eu sou uma pessoa que cresci com Jesus, eu sou uma pessoa... Mas quantas vezes vocês podem não ter vindo porque por algum motivo você não gosta de alguém? Olha que coisa séria, povo de Deus. Dá para entender que isso não se limita ao dia 31 de dezembro? Ser filho de Deus se limita de janeiro a dezembro? Ser uma filha de Deus se limita de janeiro a dezembro? Agora, se realmente ainda não sou uma pessoa madura, em Cristo, de vez em quando eu vou ter essa dor de barriga que vai me impedir de estar aqui. Eu só não pego atestado porque eu não preciso falar e mostrar para Jesus, mas de vez em quando vai acontecer essas dificuldades que vão impedir da gente praticar uma justiça. Pessoal, faça chuva, faça sol, Deus deixou de ser Deus, mas a gente deixa de ser filho. Significa que ainda precisamos amadurecer. Jesus que está dizendo, não é o pastor Vitor, eu só estou recitando as palavras dele. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas, escribas é aquele que tinha o poder da lei nas mãos. Literatura, tá? Eles tinham os pergaminhos, eles tinham a condição e capacidade de ser um escriba naquele tempo era acima da média. Porque, querendo ou não querendo, a leitura não era para todos. Então eles tinham o conhecimento da leitura e a letra da lei que vinha lá do Pentateuco nas mãos e dos profetas antigos. Então ele está dizendo, nós temos que exceder as dos escribas. Olha, os escribas liam a Bíblia. Acredite se quiser. E fariseus. Que os fariseus na época eram respeitadíssimos, viu? Nós sabemos que hoje a expressão fariseu virou praticamente uma pessoa falsa, não é? Mas só sabemos disso porque Cristo mostrou para a gente. Agora, a Bíblia está me falando, está lhe falando que nossa justiça tem que exceder, tem que estar acima da de quem? Dos fariseus. Pessoal, por que as nossas igrejas elas têm escolinha bíblica? Ou a nossa escolinha? Porque tem que fazer a divisão, né? Dos maduros e dos imaturos.
É assim que funciona. Imagina que toda criançada, minhas meninas com 3, 6 anos, algumas até podem estar mais um pouco avançadas, mas elas precisam de outro alimento. Mas para nós que queremos crescer com Deus, precisamos exceder aqueles que se dizem de Deus. Então, este é um tempo de eu e vocês avançarmos. Porque a tribulação do tempo presente não há de se comparar com a glória do que há de vir, que será revelada. E há uma ardente expectativa, a Bíblia ela fala na expressão expectação, mas a expectativa da criatura para ver a manifestação de nós, dos filhos de Deus. Então nós temos um objetivo, povo de Deus, temos uma meta: exceder os fariseus em 2024. Exceder aqueles que dizem que fazem, mas só do lado de fora. Quem que são os fariseus dos dias de hoje? Eu não vou chegar nesse mérito, só para vocês entenderem, só para vocês entenderem mesmo. São aqueles que falam, demonstram que fazem, mas na verdade não fazem. E Jesus ele foi muito enfático em falar sobre isso. Esse foi o sermão que marcou gerações e marca até hoje. Nós precisamos exceder. Quando todo mundo está indo para um lado destrutivo, vá para o lado oposto. Quando todo mundo está falando de uma forma e vivendo de uma forma errada, faça diferente. Exceda. Seja melhor, porque você amadureceu. Eu amadureci. Nós amadurecemos juntos. Vamos conseguir. Conseguiremos mostrar a glória revelada do que Deus está para fazer e vai fazer. Tito capítulo 1, vamos lá, que nós vamos fortalecendo isso aqui. Esse tem que ser nosso desafio rotineiro, povo de Deus. Nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Pai, a ponto de nós sabermos que nós amadurecemos em Deus. Nós não somos mais um filho imaturo, que precisa de um sacrifício para saber que Deus vai abençoar. Nós já somos maduros a ponto de saber que se crer a glória de Deus a gente vai ver. Nós vamos evoluindo nesse quesito. É claro que é passo a passo, fiquem tranquilos. Não queira cobrar de si mesmo aquilo que ainda nem o próprio Deus lhe cobra. Tito capítulo 1, versículo 9. Eu gosto desse versículo de vez em quando para acrescentar e está aqui para eu poder passar para vocês. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, não com qualquer uma, como também, no caso, para convencer os contradizentes. Então, o que eu devo fazer para eu poder evoluir, para eu poder crescer? Eu devo reter firme a palavra que é o quê? Fiel ou infiel, gente? Fiel. Esse é o nosso objetivo, de avançarmos. Porque senão, povo de Deus, com todo o respeito que a gente sempre aprende e tenta ensinar, seremos só mais um. Já ouviram falar da expressão só mais um na fila do pão? Vocês querem ser só mais um ou não? Não. Alguém quer ser só mais um? Um numerinho qualquer que a pessoa, na hora que passa, simplesmente fala, já foi a sua vez, pode ir embora? Ou vocês querem marcar? Precisa querer, pessoal. E vocês concordam que para marcar não dá para ser de qualquer jeito? Vocês viram quanto esse ano eu bati contra a bebida alcoólica? Sabe por que eu fiz isso? Porque Deus dirigiu. E sabe por que Deus dirigiu? Porque eu sou anjo dessa igreja. E sabe por que eu sou anjo dessa igreja? Porque Deus quis. E sabe por que ele então dirigiu para isso? Porque tinha muita gente que bebe aqui. Então eu não vim só para encher bola aqui, eu vim para mudar quem quer ser mudado. Vocês estão dispostos a isso? Porque eu vou continuar. Até ver vocês amadurecerem no ponto certo para a glória dele ser revelada por seu intermédio. Eu preciso fazer isso porque eu não quero só ver vocês dia após dia fingindo ser quem são. Quero que vocês sejam quem realmente Deus projetou que vocês fossem. Então hoje, para quem não estiver na vigília e for passar o ano novo, na hora que alguém estourar uma champanhe, você não vai beber. Vocês estão entendendo? Sabe por que vocês não vão beber?
porque vocês amadureceram. Vocês não precisam mais disso. Quem está começando na fé, eles acham que não tem problema. Acham que é coisa da minha cabeça. Mas quem já está maduro, é importante, pessoal. Imagine você casado, você vai passar um fim de ano, aí vai aparecer aquela prima da sua infância que você sempre foi apaixonado, mas você é casado. E ela vai aparecer com um decotão. E você sempre olhou o decotão porque você era um filho imaturo, você era um menino ainda, mas hoje você cresceu. Aí você vai reter firme essa fiel palavra que eu estou pregando e você vai ser um homem decente de verdade. Olha que coisa bonita. E nunca mais você vai olhar o decor daquela mulher. Isso prova que você, nós, quando tomamos atitudes assim, nós amadurecemos. E as pessoas que estarão à volta, que sabem por quê? Gente, quem tem um olhar voltado para a imoralidade, quem está à volta percebe, tá? Percebe, é nítido. Aí as pessoas que sempre percebeu nos últimos anos, elas vão olhar esse ano e falar assim, o que esse homem dessa vez não olhou para ela? Ele está diferente. Porque há uma expectação da criatura esperando com grande ardência que você se manifeste como um filho maduro de quem? Vocês estão entendendo? Levanta a mão quem está entendendo. Quem não tiver, pede socorro que a gente explica de novo. Pessoal, não estamos falando sobre, você é da igreja A, da igreja B. Nós estamos falando de você é filho de Deus parecido com seu pai. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente precisa ser. Pastor, sabe que esse ano foi mais difícil, né? Financeiramente teve dificuldade, alguns podem indagar. E teve mês que eu tive que falar com Deus, falar, Senhor, esse ano eu não pude ser fiel. Eu tive que roubá-lo. Lógico que a pessoa não falaria uma expressão dessa. Eu não pude devolver o meu dízimo ao Senhor. Eu não estou falando porque eu tenho interesse no seu dízimo, eu estou falando porque eu tenho interesse na sua alma. Mas hoje agora você é maduro e você sabe que a primícia pertence a quem? Provérbios 3:9 fala isso, não sou eu que estou dizendo, tá? Honra o Senhor com todas as primícias da sua renda. Aí você agora cresceu, e não estou falando de somente fisicamente ou diante dos homens, porque tem gente que cresceu diante dos homens que são aplaudidos, mas que desonra essa palavra. Estou falando que você cresceu diante de Deus. Deixa eu pegar meu esboço, tá, gente? Dá para entender a importância de você reter firme a fiel palavra. Tito, ele falou, por quê? Porque tem pessoas que contradizem o evangelho, e quando ela contradiz, e nós não sabemos respaldar essa pessoa, aí a gente fica sem graça porque a gente não está vivendo. Porque se a gente estiver vivendo, você vai dizer para a pessoa assim, olha, se eu estou tão errado, vamos colocar nossa vida na balança. Não tem problema com isso, não. Se você acha que o que eu faço é tão errado, vamos colocar na balança e vamos falar assim, como que está a sua família? Sem exagero, tá, gente? Aí vai dizer assim, minha família... A pessoa fala, minha filha está difícil. Fala assim, a minha estava difícil, mas eu comecei a lidar. Você não sabe que minha esposa agora até me diz que me ama. Faz tempo que ela não falava isso. Você começa a mudar, quando você realmente está firme na fiel palavra. Por quê? Existem 2 tipos de filhos na Bíblia, pessoal. E a boa parte da escrita da nova aliança são os filhos que realmente amadureceram. Quando a Bíblia diz que as pessoas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, elas não estão esperando a manifestação da igreja de Cristo apenas com o nome igreja, estão esperando a manifestação daqueles que parecem o seu Pai. Sabe, aquela pessoa que realmente tem tudo para mostrar e ela mostra, não porque ela quer aparecer, mas porque as pessoas querem ver. É diferente, a gente precisa... E Jesus disse isso, não sou eu que estou dizendo, ele simplesmente disse, eu só estou reafirmando. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos fariseus. E os fariseus jejuavam, não estou falando que você tem que fazer, tá, gente? Porque não adianta fazer de um jeito e não ter o objetivo certo. 2 vezes por semana. Eles oravam 2 horas por dia. Não estou falando que a gente tem que orar 2h30 para ganhar deles. É sobre justiça. Não é sobre somente algumas ações. Também deve ser feito com intensidade, mas com sinceridade. Que marcam de verdade as pessoas e a comunhão que elas possuem e devem possuir contigo também. Vamos dar uma continuidade. Jesus, ele dá uma lição. E como que eu excedo a justiça dos fariseus? Esse versículo demonstra. Lucas capítulo 7. Você já abraçou quem você não gostava? Não com uma faca na mão para apunhalar. Com sinceridade. Não é não, gente?
Vem cá, querida. Eu não gosto da expressão querida, né? Não estou falando que todo mundo que fala é falso, não. Mas às vezes, vem cá, querida. Não tem esse negócio? Aquele negocinho assim. Ai, que saudade. Mentira. Não? Ai, que saudade. Você faz tempo que eu estou com vontade de falar contigo. Quando que você falou isso a última vez? No Natal do ano passado. E qual que foi a próxima? Foi agora. Que saudade que você não liga um ano todo. Que coisa doida. Então nós temos que realmente entender que nós não podemos ficar de qualquer jeito. Deus, o Senhor, quer se manifestar por seu intermédio. Ele precisa? Não. Ele é Deus. Mas Ele quer. Ele quer que eu e você sejamos como Ele, parecidos. Jesus, Ele falou isso de forma muito clara. Quem quer conhecer ao Pai, vai me conhecer. Quem quiser ver o Pai, veja a mim. Quem ver o Filho, virá o Pai. E assim vai. Vamos lá. Lucas capítulo 7. Como que eu excedo a justiça dos fariseus? Porque parece muito difícil isso, pastor. Muito sério isso. Muito difícil. Então eu não vou poder xingar ninguém esse ano? Não. Se você quiser exceder a justiça, tá bom? Não poder brigar com ninguém esse ano? Não. Vontade eu não sei se vai dar, mas eu sei que você não vai poder não. Porque você vai precisar exceder. Eu estou falando num beabá bem claro, português bem claro, para ficar fácil, tá, gente? Sem elitizar ou espiritualizar muito, mas traduzindo um pouco do que é necessário. Porque nós temos que chegar naquele ápice, claro que isso vai depender de cada um e cada ano, mas que a gente precisa exceder. Não é uma obrigação humana, não é alguém chegar assim, irmão, você tem que ser melhor e ponto final. Que também pode, se a pessoa for inspirada. Mas você vai ter que reter firme aquilo que você ouviu durante o ano todo, ou que seja um pingo do que você ouviu, e fazer a coisa certa. Mostrar que realmente é um Deus que vive em você. Porque as pessoas esperam isso, pessoal. O que hoje mais nós temos, e a nossa cidade está aumentando, dentro do nosso Brasil, são pessoas consideradas cristãs, a maioria é. Mas não é somente ser um cristão, tem que transmitir verdadeiramente Cristo. E como que eu faço isso? Lucas 7 vai nos ensinar um pouquinho. Lucas capítulo 7. Versículo 38. Primeiro eu vou ler o 36 para dar história, tá, gente? Fica tranquilo que na vigília vai ser outra mensagem, não tem nada a ver com essa. Mas isso aqui é para que a gente evolua, cresça, amadureça. Versículo 36 diz, Lucas 7. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Você vai deixar de ter comunhão com as pessoas de forma alguma? A comunhão que você pode ter, você tem? Te chamaram dentro de um conceito que você considera correto? Como eu disse, pode ser que alguém estoure uma champanhe, você não precisa beber. É simples, né? Só isso. É gostinho de maçã. O que destruiu Adão e Eva foi uma frutinha também. Não foi a maçã, viu, gente? Tem gente que fala que foi, mas não foi não, viu? Não sei qual foi, não. Mas olha, que coisa. Ou seja, é uma opção, você vai estar ali, você vai sentar-se à mesa, mas alguém diz, vem falar que nossa igreja não pode. Teve um irmão que um dia me falou. Eu falei, não, eu não gosto. Eu não gosto, eu decidi ser assim. Eu quero exceder, eu não quero ficar igual. Não é verdade? Eu quero exceder. Vamos exceder, não é uma força física, é uma questão de decisão. Retenha firme a fiel palavra. 37. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-los com unguento. 39. E quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo. Ele falava só para ele, hein? Dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. 40. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, que é o nome do fariseu, não era discípulo dele não, viu? Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse a mestre. Olha só, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E,
não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, que era cultural, tá, pessoal? Mas esta regou-me os pés com lágrimas e mus enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados são perdoados. Jesus, então, ele faz uma lição. O que ele fez aqui para a gente ficar fácil de interpretar, gente? Ele excedeu. Ele fez mais do que o fariseu esperava, só que o fariseu, de certa forma, ele não aceitava. Vocês concordam que esse fariseu também tinha pecado ou não? Quais eram os pecados dele? Não sei, talvez a religiosidade era um. Fanatismo, sei lá eu. Aquela mulher era conhecida como pecadora, possivelmente ela foi vista dessa forma, e possivelmente ele podia até saber qual era o pecado específico dela, se era adultério, se era, sei lá, né, algum tipo de erro que ela cometeu, fraudou a lei dele, sei lá eu. Só sei que ela tinha algo que ele sabia, o fariseu. Só que quem estava na mesa não era Jesus, não era o próprio Filho de Deus. E Jesus conhece todo mundo ou não conhece? Dá para se entender que no meio daquele jantar, daquela refeição, num momento humano e simples, Jesus excedeu. Aquele fariseu nem ligou para aquela mulher como se ela fosse um lixo. Ele excedeu, ele fez o que ninguém esperava ou não deveria esperar. Quando se falasse do âmbito farisaico, né, dos fariseus em si. Dá para entender que realmente é possível nós excedermos, pessoal. Vocês concordam que se vocês entram num ambiente onde Cristo ainda não é Senhor, vocês podem ouvir de tudo? Vocês não precisam falar tudo, mas vocês podem ouvir porque você não é culpado pelo que ouve. Se você estará num ambiente, não porque você simplesmente quis, mas porque a situação te levou lá, você será diferente pelo fato de que você agora amadureceu. E ele era o Filho de Deus na terra, mas ele não era um filho pequenininho, ele era um filho maduro. As pessoas que estavam ali presentes, principalmente o próprio fariseu, esperavam alguma coisa diferente dele. E ele recebeu algo diferente ou não? Bom, fica no ar aí pra gente. Vou estender mais. Qual dos filhos estamos sendo? O filho imaturo ou o filho maduro? Os que estamos realmente, aqueles que estão realmente evoluindo com o tempo, não aqueles que estão estagnados, porque não evoluir é ficar como estagnado. E estagnado, uma pessoa que não avança, é ficar realmente como um filho imaturo, né? Não evolui. Nós somos como esses que estão evoluindo ou nós somos como aqueles que continuam lá atrás? Na chance que nós tivermos de sermos e fazermos a diferença, como um filho de Deus maduro, uma pessoa que está mais parecida com o nosso Pai, nós vamos aproveitar esta chance? Porque é uma oportunidade que nós temos, né, povo de Deus? Não é só os tempos de festa também, mas é todos os tempos. Com o tempo que vai passando, nós vamos evoluindo. Essa é a tendência, nós vamos melhorando. Com o tempo de igreja que você possui, a palavra vai se abrindo e isso faz você se tornar uma pessoa melhor. Agora não adianta eu só ter a palavra aberta e não reter dentro de mim firmemente essa palavra. Porque vai haver pessoas que estão contradizendo. Vai. Mas a Bíblia está me dizendo, se você quer convencer quem contradiz, retenha firme o que você aprendeu. Porque na hora de você mostrar que realmente você cresceu em Deus, as pessoas vão ver a diferença. Elas vão parar de ter uma guerra religiosa de quem elas creem e de quem você crê. Elas vão ver Deus em vocês, é diferente.
Porque se eu sou um filho parecido com o pai, dá para entender que a nossa fisionomia, não física literalmente, mas aquilo que a Bíblia fala lá em Gênesis, imagem e semelhança de Deus vai ser aparente, pessoal. E aí as pessoas vão ver. Então é importante a gente ter isso, e a gente está em fase de crescimento, mas vamos crescer, gente. Crescer em Deus, não é só crescendo como ser humano, em Deus. Que Ele fale mais com vocês, porque essa é a nossa chance de sermos mais parecidos com Cristo, o Filho de Deus maduro. Aquele que realmente fez e faz até hoje a vontade do Pai. Vamos fazer, povo de Deus? Fiquem tranquilos, estamos crescendo juntos, viu? Esse é o nosso objetivo. Não é colocar ninguém à prova de algo, mas é fazer com que a pessoa ela cresça quando ela passar por uma. Ela abrace aquilo que Jesus ensina e ela avance. Vamos fazer isso acontecer, que Jesus faça através de nós a glória dele ser revelada, porque vai ser. E as pessoas que estão com uma grande expectação ou uma grande expectativa, elas vejam isso. Aí você leva para o seu ambiente do seu cotidiano. No trabalho, na faculdade, quem estuda, não sei, na igreja, sabe, no dia a dia. Leve para o seu cotidiano. Aquele papo de simplesmente falar assim, fulano, pastor, às vezes acontece. O ciclano aqui é falso, fulano é falso. Fala, deixa que ele seja, você que não pode ser. É você que tem que ser, o negócio é contigo. Exceda os demais, seja você assim. É desafiador, tem dias e dias, tem dia que você tem vontade de sumir do mundo, dá vontade mesmo. Mas, graças a Deus, a gente não é tatu para entrar abaixo da terra, né, gente? Aí passa um dia após o outro, a gente está de pé de novo e Deus está nos usando de novo, mostrando que Ele realmente é Deus. Vamos fazer a diferença nesse mundão, povo de Deus? Começando pelo nosso dia a dia. E não adianta a gente falar que vai mudar alguma situação se a gente não começar a mudar aqui dentro, né? O que a gente precisa. Vamos falar com o nosso Jesus amado? Vamos ficar de pé, pessoal, por favor?